Então, dessa maneira, todos os devotos estavam muito felizes. Nityananda Prabhu e Swarupa Damodara viram que o tempo estava passando, já era quase meio-dia, os devotos já estavam com fome. Então, por essa razão, Swarupa Damodara pediu a Chaitanya Mahaprabhu: agora todos têm que oferecer o Puspanjali aos pés de lótus de Vyasadeva. Então foi a Advaitacharya que pediu. Então quem que ia oferecer primeiro os Puspanjalis aos pés de lótus de Vyasadeva? Então todo mundo apontou Nityananda Prabhu para oferecer os seus Puspanjalis primeiro, porque Nityananda Prabhu é o discípulo de Lakshmipati Tirtha. Alguns também dizem que ele é discípulo de Madhavendra Puri, mas de qualquer maneira. Então, Chaitanya Mahaprabhu aceitou o Diksha de Isvara Purapada. Então, por essa razão, Mahaprabhu humildemente perguntou a Nityananda: ei Nityananda, por favor, ofereça os seus Puspanjalis a Vyasadeva. E aí Nityananda Prabhu pegou aquele, mas ele não oferecia nada. E Mahaprabhu repetiu insistiu com ele: ei Nityananda, o tempo está passando, ofereça seus Puspanjalis, e aí todo mundo vai poder oferecer. Mas Nityananda Prabhu só usava essa palavra: hai, hai, hai. Ah, tá bom, vou dar. Eu vou oferecer. Então, ele usava essa palavra em Bengali, hai, hai. E aí Mahaprabhu disse a Nityananda: não demora, tá todo mundo esperando. E aí Nityananda Prabhu ofereceu primeiro a guirlanda para Chaitanya Mahaprabhu. E por quê? Porque ele não ofereceu a guirlanda a Vyasa. Se Vyasapuja estava tudo lá. Por quê? Nityananda Prabhu estava querendo explicar quem é o Guru original. Quem é o Guru original? Krishna Banda Jagadguru. Krishna é chamado de Jagadguru. Por essa razão, o Guru original é Krishna. Narada hoite vyas madhakayan vyasadas purna padmanam nihari madhava amse akshava paramahamse shishravali angikara kare. Esse é o Guru Parampara. This is called the perfect discipline succession. Essa é a perfeita sucessão discipular. Então, Nityananda Prabhu queria provar que ele provou que Chaitanya Mahaprabhu é o Guru original. Você entende? Chaitanya Mahaprabhu é o próprio Krishna, Swayam Bhagavan. Então, primeiro, você deve adorar a Chaitanya Mahaprabhu. Porque Nityananda Prabhu está mostrando que sem a misericórdia de Gaurasundara você não pode alcançar a perfeição máxima. Isso é muito importante. Nityananda Prabhu dessa maneira estava mostrando isso, que Chaitanya Mahaprabhu não é um ser humano comum, ele é Krishna. Ele não é um ser humano, ele é Krishna. Então, primeiro nome no Guru Parampara é Krishna Hoite Chaturmukha. Krishna, que dá toda a sua potência no coração de Brahmaji. Vyaso Narayana Swayam. Narayana é o próprio Krishna, Bhagavan.
O mesmo Krishna deu toda a sua potência no coração de Brahmaji. E Brahmaji deu essa Shakti, essa potência no coração de Narada Rishi. Então, por essa razão, ontem eu disse, embora Vyasadeva Krishna do Epayana Veda Vyasa tenha manifestado todos os Vedas Puranas e Upanishads, e também o Vedanta Sutra, tudo, mas a sua mente não estava fixa, estava um pouco perturbada, confusa. Então, por essa razão, ontem eu contei a história do chamado Bhagavata, Vyasa Narada Samvad. Certa vez, Vyasadeva, após realizar as suas atividades matutinas, ele estava sentando às margens do rio Sarasvati. E ele estava tentando concentrar a sua mente no Senhor, mas a mente dele estava perturbada, estava distraída, indo de lá para cá. E ele não conseguia achar qual era a causa da sua distração. Por que a mente dele estava tão agitada? Às vezes sua mente fica agitada ou não? Às vezes não, às vezes sim, tudo bem. Não é sempre, né? Sua mente está boa ou não está? Vyasadeva não pôde achar a causa da agitação de sua mente. Sua mente estava tão agitada. E aí, neste meio tempo, Narada Rishi apareceu. E Narada Rishi disse: Ei, Vyasadeva, eu sei a causa da sua perturbação mental. Por que a sua mente está perturbada? E Narada Rishi explicou tudo. Que ele escreveu os Vedas, os Puranas. Ele escreveu o Chaturveda, Riksha, Atharva, os 4 Vedas, Upaveda. Ele escreveu também as Upanishads, os Puranas. Ele escreveu tudo. O Vedanta Sutra, tudo lá. Então Narada disse, falou, você escreveu todos esses Upanishads e os Puranas, mas você não escreveu de maneira clara quem é a suprema personalidade de Deus, Swayam Bhagavan. Então esse foi seu primeiro erro. Então as pessoas estão confusas. Quem é Deus? Quem é Bhagavan? O Senhor é um. Eka, Brahma. Deus é um sem o segundo. Isso é verdade. Então não há apenas o Senhor, há o Senhor também e seus súditos. O que um rei sozinho vai fazer? Se ele não tiver súdito, não tiver exército, o que o rei vai fazer? O rei é um só, isso é verdade. Num país tem quantos reis? Um presidente. Quantos presidentes? 3, 4, 5? Então o presidente é um só, isso é verdade. Mas ele tem muitos ministros, muitos súditos.
Agora apenas o presidente, né? Então, da mesma maneira, Eka Brahma. O princípio principal de Brahma significa o Senhor Bhagavan. Ninguém pode se igualar a ele. Ele é único e sem paralelos. Então, continuando. Você não falou de maneira clara. Quem é Swayam Bhagavan? Uma coisa é Bhagavan e outra é Swayam Bhagavan. Sobre isso você não escreveu. Você escreveu sobre todos os Puranas. Mas você não falou de maneira clara quem é Swayam Bhagavan, a origem de todas as encarnações. Por essa razão, se você ler o Brahma Puran, Brahmanda Puran, Brahma Vibharta Puran, você vai achar que Brahma é Bhagavan. Se você ler o Shiva Puran, você vai achar que Shiva é Bhagavan. Se você ler o Vishnu Puran, você vai achar que Vishnu é Bhagavan. Se Deus é um, então por quê? Bhagavans são vários, seriam vários. E o segundo ponto, o que eu falei? Todos os seus Puranas, você escreveu sobre Dharma, Artha, Kama e Moksha. Dharma é religiosidade, Artha, como ter desenvolvimento econômico, Artha, Kama. Kama é como obter a gratificação, gozo da gratificação dos sentidos. Um laptop vem, aí você, não está funcionando bem, vou conseguir outro. Vem um iPhone, esse aqui não está mais bom não. Aí você arruma outro. Quantos iPhones você tem? Quantos iPhones você tem? 16. How many have? One. You? You have nothing. Você não. Não tenho nada. Você tem um? Antes você tinha. Mas, então, porque a ciência moderna faz com que todo mês, todo ano, ela se modifique. Então você fica pensando, isso não tá bom. 1 GB, 2 GB, 4, 5 GB. É bom ou não é? Tem muitos tipos desse tipo de coisa, muitos tipos de gratificação dos sentidos. A ciência moderna fica por meio da tecnologia e criando coisas novas. E você pensar, essa casa não está boa não, preciso de outra casa. As pessoas correm atrás disso. Então, Artha Dharma Kama. Kama significa, então, como incrementar a sua gratificação dos sentidos. Dharma Artha Kama. Então, os Vedas, os Puranas explicam sobre esse tipo de coisa. Dharma Artha Kama. E aí, no quarto estágio, vem Moksha Mukti. Narada Rishi disse, Ei Vyasadeva, você escreveu sobre essas 4 coisas, Dharma Artha Kama Moksha, nos seus granthas. Mas você não explicou claramente qual é a meta suprema para os seres humanos. O que eu falei?
What is Pancha Purushartha Krishna Prema. Qual é a quinta e mais elevada meta da vida? Krishna Prema. It did not clarify everything. Você não falou de maneira clara sobre isso. For this regard, people Por essa razão, a mente das pessoas está perturbada. after liberation, salvation, mukti, Então, then what the stage? What will do? Mukti, liberation. após a liberação, salvação, Mukti, qual será o estágio? O que você vai fazer? Mukti não é a nossa meta máxima. All the living entities Todas as entidades vivas são partes integrantes do Senhor. Mamai Vangsa Jiva, Amanhã Jiva Loka, Jiva Bhuta Sanatana. everything will have you also explain Tudo in Granth also. está explicado no seu Grantha Mahabharata. Bhagavad Gita, that is what part of A chamada Bhagavad Gita é uma parte do Mahabharata, está tudo ali. not completely clarified. Mas não está de maneira clara. And Você não estabeleceu de maneira clara que a nossa meta máxima é Krishna Prema. Você não fez isso. understand? Você entende? Another, you did not write E também, você não in sequence, it did escreveu, não not descreveu the sequence of Krishna. em sequência toda a Krishna Lila. Different Grantha of Purana. Diferentes Granthas e Puranas descrevem diferentes lilas de Krishna. Krishna, somewhere you explain about Em algum lugar se fala sobre a Krishna Dwaraka Lila. Em outro local você escreveu Krishna Vrindavana Lila. Em outro Krishna Mathura Lila. Which Lila is first? How to go into this? Mas qual lila veio primeiro? Como entender? You did not write. Você não escreveu em sequência. You understand? In Você sequence, entende? you have to write Então você Krishna deve Lila in sequence. descrever a Krishna Lila em sequência. Krishna Janma Lila, Krishna Jama Lila, Lila do Nascimento. Então, pastimes in Vrindavan, você vai descrever os 2 passatempos de Krishna em Vrindavana. Mathura Lila, E pouco a pouco vai até Mathura Lila, depois do Dwaraka Lila, e depois como Krishna partiu deste mundo material, tudo assim. this is called in sequence. Então deve ser em sequência. In sequence in your Puran and Upanishad. Você não escreveu em sequência nos seus Puranas e Upanishads, por isso as pessoas estão confusas. Estão confusas ou não estão? Hare Krishna. Onde está Krishna? E outra coisa, Do not clearly explain a quarta razão, você não highest frame, Gopi explicou claramente sobre o problema mais elevado, Radharani's frame. especialmente o Gopi Plena. E dentre as Gopis, o amor de Radharani é o supremo. Even who are the very next days of Krishna E and Uddhava. Brahma, Shiva, aquele que é muito querido por Krishna, Uddhava, Brahma, Shiva, Narada e Uddhava, todos estão ansiando por esse prema de Radharani, mas eles não conseguem obter isso. Então, você deve escrever sobre tudo isso. that time Narada told, Então, Narada Rishi disse, practice Ei, Vyasadeva, yoga. você deve praticar qual yoga? Bhakti Yoga. That means Narada Então, Narada Rishi one disse, who practice Bhakti Yoga. aquele que pratica Bhakti He Yoga can realize all these things. vai poder compreender tudo isso. Bhakti Yogeno Manasi Shammukha Pranite Amale Apasya Purusham Purana Mayanchata Tapasrem. By the causeless mercy of Narada Rishi, Pela misericórdia sem causa de Narada Rishi, he então practiced Vyasadeva praticou Bhakti Yoga, pure devotion service to Lord. serviço devocional puro ao Senhor. What is a Bhakti Yoga? O que é Bhakti Yoga? Fala. Fala. What is Bhakti Yoga? O que é Bhakti Yoga? Shravanam Kirtana Vishnu Smaran Padam Seva Asha Dasya Vandanam Sakyatma Niveda Punshapita Vishnu Bhaktin Navalakshana Iti Punshapita Vishnu Tenlavalakshana. Surrender to the feet of
Guru and Krishna. Você deve se render completamente aos pés de lotos de Guru e Let Krishna. everything manifest in your heart. E tudo irá se manifestar no seu coração. No Bhuvana Sudena. Jame Vishwabhinate Tena Rabba Tasya Atma Vipranate Tonusam. That means that you surrender completely, absolutely. Significa você deve se render completa e absolutamente. Isso é Charanga Saranagati. Surrender, then everything manifests in your heart. Se você se render, tudo vai se manifestar em seu coração. Surrender, do not get any fruits. Se você não se render, você não vai obter nenhum fruto. Então, o que fazer? Saranga Saranagati, Roibi Trahara. Bhagavad Gita also says. A Bhagavad Gita também fala Sarva Dharman Parijajam Mankan Sharavam Brajam Então Sarva Papebyo Mokshasmi Masu Chaha. Rendição. So now coming in this way, Então, continuando. Bhakti Yoga, first Bhakti Yoga, that is called Saranagati. Então, Bhakti Yoga é Sharanagati. Surrender. Rendição. Jai Jai Sri Radhe. Jai Jai Sri Radhe. Raise your hand. Surrender. Por que você levanta a sua mão? Isso é rendição. Ei, Krishna, me salva. Se você estiver afundando no fundo do oceano, Raise your hand. o que você vai fazer? Você vai ter que levantar suas mãos. The person who is Então, lifeguard. o salva-vidas Oh, this person is done. vai ficar Very vendo quickly come. e vai vir te salvar. And save you. E vai te salvar. Lifeguard is staying in there on the beach. O salva-vidas está lá na praia. Platform. Ele está numa plataforma mais alta. Está sentado lá ou não? E ele está observando tudo. Esse é o dever dele. If anybody is drowning in the water, Se alguém se afoga na água, ele vai lá e salva. and is surrendered, there are 6 limbs of surrender. Então, há 6 membros da rendição. Anukulya Sakalpa Tiakulya Vajanam Rakshishati Visvaso Tevanantata Aniksheva Karpani Sadhava Charanagati. These are 6 limbs of Saranagati. Então, há 6 membros de Sharanagati. Then you will come in Srimad Bhagavatam. E após Sharanagati, você pode adentrar o chamado Bhagavatam. Então, a Bhagavad Gita It teaches to us how to nos ensina really surrender. sobre como se render completamente. Understand? Sarvadharma Você entende? Sarvadharman Parijaja, Sarnam Vraja, Arhantuan Savapapebyo, Moksha Suchaha. But this is not enough. Mas isso não é o suficiente. Após rendição, o que você tem que fazer? Você tem que praticar. Krishna. Você tem que seguir as instruções de Krishna. This coming in here, Srimad Bhagavatam, read Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam Então, você adentra o que? O Srimad Bhagavatam. Sadhu Krishna with our O Srimad Bhagavatam vai nos ensinar como servir a Krishna com seu amor e afeição, Prema Mai Seva. Shubha e Siddham, como eles servem a Krishna com seu amor de amigo. Sadhu Krishna E Nanda e Ashoda servem a Krishna com seu amor fraternal. Sadhu Krishna with their conjugal mode. Então, os golpes servem a Krishna com seu amor conjugal. Esse é o processo. Rendição não é o suficiente. Após rendição, pouco a pouco você vem. Você entende? Under guidance of Você deve servir a Krishna Parikar. sob orientação do seu parikara. This is the process. Esse é o processo. Now coming, this is Bhakti Yoga means this. Então, Bhakti Yoga significa isso. Bhakti Yoga Manusi Sammaka Praniti Amale Apastak Purusham Purnam Man Chatadapasa. So Vasudev, Então, Vyasadeva, ele praticou Bhakti Yoga e ele viu diretamente a Krishna. Apastak Mane, he saw Ele viu his a own Pasha. transcendental eyes. Ele viu com seus próprios olhos What did transcendentais. he see? O que ele viu? Purna Purusham Bhagavan. Purna Purusham Bhagavan. Krishna. Krishna's all lila. Todas as lilas de Krishna, todos os doces passatempos de Krishna, Actually, ele all these viu. things coming from where? Na verdade, tudo isso vem da onde?
da misericórdia de Naradarishi, Guru Kripa Rikevalan. Sem a misericórdia de Naradarishi, como seria possível que Vyasadeva pudesse compreender tudo isso? Apasha significa ele viu. Esse verbo significa ver. Apasata significa ele viu. E o que ele viu? Purna Purusha Bhagavan. Você entende? Swayam Bhagavan. Ele viu também suas diferentes encarnações. Ontem eu falei. Swayam Bhagavan Pradyanga Syamasundara. E suas diferentes encarnações. Por essa razão, Jiva Goswami Pada cita esse verso. Qual verso? O Senhor é um. Para Brahma Bhagavan. Mas ele tem? Ele se manifesta em 4 formas. Como que ele se manifesta em 4 formas? Como? Fala. Sahaviki Achinta Sakti. Achinta Sakti. Sabhaviti e Achinta Sakti. Sabhaviki é espontâneo. E Achinta Sakti é sua potência inconcebível. O Senhor tem essa potência inconcebível. Achinta Sakti. O Senhor tem a potência ou não tem? Se o Senhor não tivesse potência nenhuma, não tivesse uma Shakti, de onde viria a nossa própria potência? Tudo vem do Senhor, o Senhor tem. Esse é o processo. E ele também viu Maya, a potência ilusória do Senhor, você entende? A potência ilusória do Senhor. Mas ela estava muito longe de Krishna. E ela estava com muita vergonha. Quem? Maya Devi. Ela estava assim, distante de Krishna. Apashra significa muito longe de Krishna. Ela não estava assim pertinho de Krishna, não. Porque ela estava com muita vergonha. E Vyasadeva viu como todas as entidades vivas se manifestam do Senhor. E como que elas estavam todas em Maya. E como que elas podiam se livrar de Maya. Ele viu tudo. Se você fizer Bhakti Yoga, você vai compreender 2 coisas. Maya e Krishna. Você entende? Você vai ver o calor e você vai ter uma experiência do calor do fogo também. Então, por essa razão, eu dou o exemplo. Vyasadeva, ele compreendeu tudo. E ele viu toda essa lila de Krishna. Todas as atividades e as encarnações de Krishna. E ele manifestou o Purana mais elevado, o Srimad Bhagavatam. Então ele manifestou esse Purana mais elevado, o Srimad Bhagavatam. Punshan Krishna Stu Bhagavayan. Bhagavan Swayam Bhagavan, esse foi o primeiro sloka que ele manifestou. Rama Nishinha Kalki, todos vêm
de Krishna. Eles são avataras. Mas Brajendananda chama Sundara Krishna. Ele é a origem de todas as encarnações, Swayam Bhagavan. Então uma coisa é Bhagavan e outra é Swayam Bhagavan. Então ele explicou tudo claramente. E ele manifestou esse Purana mais elevado. Ele escreveu 17 Puranas. Mas o 18º Purana é o chamado Bhagavatam, onde ele explica claramente. Então, por essa razão, se você tiver um pouquinho de gosto em Bhagavata Katha, você vai perder o gosto por outros Puranas. Você não vai ter gosto por outros Puranas e Kathas. Porque os outros Kathas, os outros Puranas apenas nutrem o Srimad Bhagavatam. Toda a essência dos Vedas, Puranas e Upanishadas são o Srimad Bhagavatam. Aqueles que são Vaishnavas, devotos puros do Senhor, eles apenas gostam de ler o Srimad Bhagavatam. E por quê? Porque o Srimad Bhagavatam é muito doce. É o fruto maduro dos Vedas, Puranas, Upanishadas. Esse sloka é muito belo. Mas quem vai saborear este Srimad Bhagavatam? Rasik e Bhavuk. Todo mundo pode, nem todo mundo pode saborear o Srimad Bhagavatam. Apenas aqueles que são Rasik e Vaishnavas, que têm conhecimento sobre Rasa Tattva. Vocês entendem? E aquele que alcançou Bhava, é Bhavuk, alcançou completamente Bhava Dasya. Nem todos podem compreender. Um lótus está desabrochando num lago. Mas nesse lago, quem está lá? Muitos sapos ficam fazendo barulho. Mas esses sapos não podem saborear a fragrância doce do lótus. Quem está saboreando essa fragrância doce? Apenas o abelhão que vem de longe. Eles saboreiam a doce fragrância, o pólen do lótus. Mas o sapo está pensando, eu também posso saborear, mas ele não pode, não. Ele pula dentro do lótus, ele defeca ali, polui, mas não saboreia nada, porque ele não tem essa potência. Então, por essa razão, o Srimad Bhagavatam é um granta muito doce, madura. Então, quem pode saborear o Srimad Bhagavatam? Esse prema maduro, apenas Rasik e Bhavuk. Os Vedas são como uma árvore. Você entende? Ligama Kalpataru. Eles são como uma Kalpa Vriksha. Mas nessa árvore há tantos galhos, tantas folhas, tantas flores. Isso é verdade.
Árvore significa o Many quê? branches, there's a Muitos tree. galhos, ali tem uma árvore. Look at the tree or not? Veja a árvore ali, muito bela. Very nice, beautiful tree. Uma árvore muito grande, muito bela, com muitos galhos, muitas folhas, Many also flowers. muitas flores também. So in the same way, Então, da mesma maneira, Vedas is called os Kalpa. Vedas são Kalpavriksha. Isso é verdade. And that desert tree, Uma árvore do desejo. very nice, beautiful, ripe Mas essa árvore tem um belíssimo e maduro fruto. Bhagavatam. E é o chamado In the Bhagavatam. Srimad Bhagavatam fruit. Mas esse There is furo, no any seed. perdão, mas algo deve ser notado. Nesse fruto maduro do Srimad Bhagavatam, não tem nenhum fruto, nenhuma semente. And full of Perdão, não tem nenhuma semente. Rasamarayam. Ele está apenas cheio de suculento, com essa polpa muito suculenta. Also completely ripen. E ele é completamente maduro. This fruit you cannot see in this material world. Not Um possible. fruto assim não dá para encontrar no mundo material, não é possível. Yeah? So inside seed. Toda fruta tem dentro Also feels. alguma semente e também But this uma fruit is casca. Mas essa fruta do Bhagavatam no skin. não tem nem semente nem And casca. only full of Apenas essa polpa muito doce. one very nice, beautiful E nesse momento, um belíssimo parrot. papagaio Parrot. chegou lá Touch his beak. e deu uma bicadinha And nessa he fruta. the fruit, E aí, fall down. a fruta caiu no chão. Also, this is some miracle. Isso é um If milagre. the fruit fall down in Se a the fruta earth, ground, cair no it will chão, completely what? ela vai se espatifar completamente, vai se esmagar, Explode. vai But explodir. this girl is no. Mas dessa vez não. This is coming very nice. Ela In this material world. caiu de maneira muito bela e veio até Guru Parama. esse mundo material. Ela caiu como? Ela foi trazida por meio do Guru Parampara. E foi dada por cada um. Muhura, Hora, Sika, Bhuvi, Babu. Então Shukadeva Goswami, Vyasadeva manifestou o Srimad Bhagavatam, mas Shukadeva Goswami, que é o papagaio Shuka Paksha, ele tocou o fruto com seu bico e aí mais doçura veio. Qual é o significado disso? O Srimad Bhagavatam, recitado, é recitado por muitos acharyas, isso é verdade. Mas quando Shukadeva Goswami Pada recitou este Srimad Bhagavatam, todos ficaram muito ávidos por ouvir este katha. E por quê? Porque Shukadeva Goswami disse ele contou a história de sua vida, como ele era um papagaio muito próximo e querido de Shrimati Radhika, Shriya Shuka. Shriya é o papagaio muito próximo e querido de Shrimati Radhika. Então o que aconteceu? Não apenas isso não. Esse papagaio, Shuka, saboreou o doce néctar dos lábios de Shrimati Radhika. Você entende? Mas como é possível? Certa vez, Shrimati Radhika estava nutrindo seu belíssimo filhotinho de papagaio. Às vezes abraçava, às vezes dava uns beijinhos nele. Por quê? A natureza do papagaio é o quê? Copiar. Se você fizer, ele vai fazer também.
Então, quando Shrimati Radhika abraçou e beijou aquele belíssimo filhotinho de papagaio, então Shrimati Radhika beijou o bico do papagaio. E aí o papagaio também beijou os lábios de Shrimati Radhika. Então, esse doce néctar dos lábios de Shrimati Radhika foi bebido pelo papagaio. Todo esse doce néctar dos lábios de Shrimati Radhika, Bolo Radharani Ki Jai. Então, por essa razão, quando Shukadeva Goswami Pada, quando ele recitou o Srimad Bhagavatam, todos ficaram ávidos por ouvir. Bhagavata Katamritam. Você entende? Por que Vyasa, Parasa, todos eles estavam ávidos por ouvir o Srimad Bhagavatam Katamritam da boca de Shukadeva Goswami? Essa é a razão. As pessoas dizem, porque ele era uma pessoa renunciada. Não, mas isso é externo. Você entende? Então, na verdade, isso é o que? Externo. Muita gente diz, Shukadeva Goswami era completamente o que? Renunciado. Então, por essa razão, todos queriam ouvir de sua boca. Mas não, isso é apenas externo. Você entende? O significado interno é o quê? Porque Shukadeva Goswami, Shukapaksha, ele tinha saboreado todo o doce néctar dos lábios de Shrimati Radhika. E agora Shukadeva Goswami estava falando o Harikatha. Por essa razão, na Assembleia de Parikshit Maharaj, e todos os rishis e munis estavam ávidos por ouvir o Srimad Bhagavatam de sua boca. Essa é a razão principal. Essa é a razão interna. Muita gente fala, ok, Shukadeva Goswami Pada é uma pessoa renunciada. Mas não. Essa não é a razão. Muitos Mahabhagavatas dizem, ele é um tão Mahabhagavata. Tá bom, a gente tem que ouvir o Harikatha da boca de um Uttam Mahabhagavata, mas isso também é externo. Por que todo mundo está ávido por ouvir o Srimad Bhagavatam da boca de Shukadeva Goswami? Essa é a razão principal. Quando Shukadeva Goswami Pada fala Harikatha, todos compreenderam. Vyasa Vyasa Deva estava lá, o pai dele. O seu avô, Parasharishi, também estava lá. Ontem eu falei sobre ele. O nome do pai de Vyasadeva é Parasharishi. Todos os rishis e munis estavam ali reunidos, porque todos eles compreenderam que Shukadeva Goswami Pada não era uma pessoa ordinária. Então tudo isso é muito doce. Bolo Vrindavana Vihari Lal Ki Jai. E Shukadeva Goswami Pada explicou claramente o Srimad Bhagavatam. Radha Prema, Gopi Prema. Você entende? Uddhava, o melhor amigo de Krishna em Mathura, foi até Vrindavana. E ele viu o humor mais elevado de Shrimati Radhika. Por essa razão, Uddhava, repetidas vezes, curva a sua cabeça aos pés de lótus de Shrimati Radhika, orando por obter uma gota
do humor de Shrimati Radha, que assim minha vida será bem sucedida. Esse é o Veda Mantra. Mais poderoso, 100 vezes que o mantra mais poderoso dos Vedas. Muito belo. Então, Vyasadeva Goswami, eu contei como Vyasadeva manifestou o último dos Puranas, o Srimad Bhagavatam. Então todos vocês agora estão endividados com Vyasadeva Goswami. Se Vyasadeva não tivesse manifestado o Srimad Bhagavatam, nós não poderíamos entender sobre tudo isso. Então ele escreveu esse último Purana, Srimad Bhagavatam. Artha, Dharma, Kama, Moksha não é a nossa meta última. Qual é a nossa meta última? Krishna Prema. Qual é a nossa meta última? É como obter Gopi Prema, Shrimati Radhika. Braja Gopis para aqui abaixo. Por essa razão, Vishwanath Chakravarti escreveu esse verso. Tadama Brindavanam Kakido Pashana Devadurjana Kalpa Shrimad Bhagavatam Tamalanamalam Napur Martamaham Sri Chaitanya Mahaprabhu Matamidam Tatadarona. Esse verso, aprendam esse verso. Você aprendeu ou não? Todos devem aprender. Ele explica isso. Então, Vyasadeva descreveu todas as lilas de Krishna em sequência no Srimad Bhagavatam. A Krishna Vrindavana Lila, Madhura Lila, Dwaraka Lila e depois como Krishna partiu deste mundo material. Tudo foi descrito em sequência no Srimad Bhagavatam. Você entende? Mas algo vocês devem tentar entender. Mahadeva Ji disse: talvez amanhã a gente fale sobre isso, porque agora já deu a hora. Porque nessa assembleia de Parikshit Maharaj, os Munis e Rishis que estavam lá não eram pessoas ordinárias, eles eram Trikala, aqueles que conhecem presente, passado e futuro. Então, eles compreenderam que Shukadeva Goswami Pada não era uma pessoa ordinária. Outras pessoas, muita gente foi. E muita gente foi lá, por que tem tanta gente sentada aqui? Quem estava caminhando na rua, parou ali. Quando você está andando na rua e você vê 4, 5, 10 pessoas paradas, aí você para ver o que está acontecendo, não é? Então, da mesma maneira, quando Shukadeva Goswami Pada estava lá, naquele momento não tinha tanta gente. Primeiro, segundo canto, mas quando chegou no 10º canto, muita gente foi. Foi ou não foi? Mas após o Harikatha, no último dia, no Bandara, na hora da praçada, sabe o que é Bandara? É um grande festival. Então milhares e milhares de pessoas foram. No primeiro dia, Harikatha não tinha tanta gente.
coming, third No day, segundo, mais gente foi chegando. Terceiro, quarto. fifth day, more people Quinto, come. mais ainda. Sixth day, more people come. Sexto, mais ainda. Mas no sétimo dia, Oh, the hall complete. muita gente. A assembleia estava completamente... O salão estava lotado. Andara. Porque eles Big feast. pensaram, hoje é o Bandara. É o dia da festa. Vai ter cachorro, rassagula. Essa é a natureza. Huh? But in the beginning, how many people come? Mas no começo tinha quanta gente? Muito pouco. Understand? Você entende? This is the nature. Essa é a natureza. If it is different. When I spoke Harikatha, only few. Quando eu falo Harikatha, só tinha um pouquinho quando eu comecei. Agora, pouco a pouco, vocês foram chegando. E aí a gente vai acabar e vai tomar uma abraçada aqui, Jai. This is the nature. Essa é a natureza. So Sukadeva Goswami Pada, Então, Shukadeva Goswami Pada Harikatha, very nice. falou Harikatha de maneira muito bela. Jai Jai Sri Ram. Jai Jai Shri Radha. Govinda Bala Hari Gopala Govinda Bala Hari Gopala Mero Radha Ramana Giridhari. Giridhari Sampano Hari Mero Ramana Giridhari. Giridhari Sampano Balo Radhe 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 Jai 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 Shri Ram. Radhe Radhe Radhe. Radha Rani ki jai, Maharani ki jai, Radha Rani ki jai, Maharani ki jai, Radha Rani ki jai, Maharani ki jai, Radha. Hello, Radha Rani ki jai, jai Shri Ram. Bolo Radharani ki Jai 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 Shri Ram. Those who are selling different kinds of ointment, first they are not showing. I am coming here to sell this ointment. They are saying that. This ointment. They are not showing this way. They are keeping in their pocket. Just they also will see on the bus or the train. You can see Indian train or Indian bus. You travel or not? And first they making sound. Então ele está falando dos vendedores, Nice, sweet, elegant words. que no começo eles não saem mostrando direto a sua mercadoria. Eles primeiro batem palma para atrair as pessoas, contem algumas histórias. Eu apenas estou falando para vocês, vocês podem entender ou não. The British, they came in India. Quando os ingleses foram até a Índia, They tried to start business. eles começaram a tentar fazer negócios. That time, small king, you know. Naquela época haviam pequenos reis To the king, give me one small na land, Índia. E aí ele pediu ao rei, me dê uma pequena terra cultivate these. para que a gente possa cultivar alguma coisa. Very friendly, sweet, and they do. De maneira muito doce, eles tentaram fazer amizade. De maneira doce e amigável. Started businessing, then going this. Eles pediram This is how to capture everything. e começaram a fazer negócio. Then the policy is what is called divide and rule. So they also making this way. One king to another king. Então eles começaram a tentar dividir para tentar governar. Now fighting. Começaram a fazer intriga Help to them. Then when entre os reis, os pequenos reinados. they complete their district, they E aí, quando os reis brigavam entre si, eles iam lá e pegavam tudo. he got one piece of bread. Understand? Then he is coming. So what to do this? Then another cat he told. Então, um gato pegou um pedaço de He pão. told, okay. E aí, outro gato chegou lá Portion you take, a portion I e pediu. Aí eles falaram, tá bom, vamos dividir o pedaço de pão. big bread, you know. Então, era um grande pão. So two cats, Então, os dois they gatos also decided to take the half. decidiram pegar metade, metade. This is the bread half. Mas quem que ia partir o pão no meio? Aí eles chamaram o He macaco. told, okay. Aí o macaco falou, tá bom, Half to you and half to eu vou dividir para vocês o maco na metade, metade para um, metade para outro. scale, you know. And you cut first
E aí, one side put o one part, another side put another part of the bread. And if the bread is little bit weight heavy, then monkey ate. Then another part is your heavy, then it will. And two cats they are looking. E aí o macaco ficou ali dividindo, mas This way, o macaco ficou pesando. that time monkey told, "This is my wages." Aí ele partiu em 2 pedaços e ficava medindo para ver qual que estava mais pesado dos pães. Aí o que estava mais pesado, Bread and run. ele And two cats. comia um pouquinho para ficar igual. Aí o outro que estava maior e mais pesado, ele pegava um pouquinho do que estava maior. Aí no final sobrou um pedaço pequeno, ele falou, tá bom, eu trabalhei duro para ajudar vocês, agora isso aqui é a minha comissão. E pegou e foi embora. British people when came in Então, India, da mesma maneira, quando os ingleses foram até a Índia, things are there. haviam pequenos reinados ali, com pequenos reis, e aí eles brigaram entre si, eles faziam eles brigarem entre si, I think they'll take back all the aí os ingleses deixavam eles brigando entre si e roubavam toda a riqueza e tudo que eles tinham. Now, people are very angry. Então, Subjects of the agora os súditos estavam com muita raiva with the British com os ingleses against to the British. e ficaram contrários aos ingleses They are speaking with this a very nice kata. e começaram a falar muita coisa. The Indian armies they are very expert E o exército indiano era muito how to shooting the experiente and como British disparar army, as armies flechas e tudo mais. they have no many. Os ingleses eram apenas poucas pessoas e não tinham um exército. Eram apenas algumas pessoas. Understand? So, Indian many armies. E os indianos tinham um exército grande. So, when British they have many kinds of the gun factory they are in. Mas os ingleses tinham muitas armas. Huh? Gunpowder, Tipo, arma, né? Que ele falou que os ingleses tinham flechas. They were going to the Indian army they are sitting in the top of the branches of the tree. E aí quando os indianos foram atacar, os ingleses sentaram no topo das árvores. E aí os indianos não sabiam aonde ir. Then Indian army they are sitting on the top of the branches of the tree. And when the British army are coming, then they use their bow and arrow and then killed many. Mas aí quando os indianos chegaram, Then British army thinking, oh my God, what to do now? Huh? So now this person, the British army, where they are sitting? Huh? Then they realized. And because in the jungle, small path, Indian people they know, British they don't know where the path is. não, acho que eu vou ouvir, depois eu traduzo para vocês. They don't know this road is going nowhere. This path is going nowhere, you don't know. But those who are local people, they know. Então está falando que as pessoas locais sabem os caminhos, e as pessoas de fora não. Então os ingleses ficaram pensando o que fazer agora. Mas tinha um comandante inglês que era muito esperto. On the top of that tree, E ele falou, something also moving. no topo da árvore tem algo se movendo. Understand? Você entende? Why are they moving? O que está se movendo ali? Noticed, oh, the Indian people Então ele viu que o exército indiano on the trees. estava no topo das árvores. The trees and everything is moving. Por que as árvores estão se movendo? So many skin disease. Now we start to see. Porque eles têm tanta doença de pele e começam a se coçar. Because they are drinking water of different place. Porque eles tomam água de diferentes locais. Skin disease. Por essa razão, eles têm tanta doença de pele. Touching their feet. Então eles ficam coçando o pé e tudo mais. Então a árvore fica balançando. Hey, now I am give you this ointment, then your skin disease will be removed. Então os ingleses falam, agora eu vou dar um remédio que vai tirar a sua doença de pele. Okay, this is the. Huh? What is this?
Então ele falou, ó, toma isso aqui, o que é isso? Skin ointment. Take this skin. Isso é um óleo para doença de pele. E aí todos eles usaram. First you tell to them, okay, take this ointment for the skin. This is Então, se você simplesmente sair very nice, sweet, oferecendo seu produto, ó, toma esse óleo aqui para doença de pele, ninguém vai querer. Mas quando você fala palavras eloquentes, aí todo mundo quer. take this. Aceite isso. Understand? Você entende? I am giving to free all to you. E aí eles falam, Company, eu vou dar low price for you. de graça para vocês. A minha companhia vai fazer um preço muito baixo para vocês. Eu quero te dar de graça. Toma, toma. Understand? Você entende? Take free means not this the whole container. I'll give a little bit on your. Quando você toma de graça, não é tudo, não. Você vai ganhar só uma amostra grátis, assim, bem pouquinho. Todo mundo no ônibus, você vai lá e passa um pouquinho cada um. You can do this. Oh, very nice. Ah, muito bom. But the first thing what he told, I will give free. O que ele fala primeiro? O que ele chega falando? Eu vou te dar de graça. As pessoas falam, ah, que bom, de graça. If you go to the market, Mas se você for ao mercado, take some perfume. com- They will go free. pegar um pouco de... comprar um perfume, Not the whole container. todo mundo vai falar, ah, toma aqui uma amostra grátis, mas é só uma amostra, não é o pote inteiro. Eles colocam um pouquinho num algodão, passam na sua mão This different name I'll give. I don't know this. então diferentes tipos de perfume com diferentes nomes. Eu não sei, eu não tenho ideia de nome porque eu não sei nada disso. Mas as pessoas falam, ah, primeiro eu vou te dar de graça. De graça, de graça. Aí passa em todo mundo. Aí, They tell you know, they explain very nice. Attract your mind, then you ó, a minha companhia tá dando de graça aqui. Essa marca tá dando de graça. $100. Aí depois você vai querer comprar, é apenas $100. Buy maybe 400. But I Se você for no mercado, você vai ter que pagar $400. are you first free? Mas eu tô te dando um desconto. Free? Duty free. Many things you're saying. I'm first you're saying, oh, they're duty free. Primeiro ele fala que é de graça, duty free. Get lot of money. Okay, take this. How much? Ó, toma isso. 100. Mas é quanto? $100. Actually, if you go to the market, maybe Na verdade, buy how much? Maybe $10. se você for para o mercado, você vai comprar por $10, $20. Airport, how many? Mas se você for para o aeroporto, 100. você vai pagar $100. Mas você vai pensar, ah, não, é muito bom. Duty free, tá falando da zona que seria mais barata do aeroporto, duty free, mas que na verdade ele tá dizendo que é mais caro. Então, These people, they are not saying buy it. Directly not saying it. Então, essas pessoas de negócios, elas não falam diretamente compre isso. Get one, buy one. Elas falam, Buy one, get one, free. compre um e leve dois. Free, this is free. Simple. Toma, de graça, amostra grátis, simples. Buy one, get one. Compre um e leve dois. Bolo Vrindavana Vihari Laga. Purport about this, Qual que é o significado disso? Srimad Bhagavatam discusses these things. O Srimad Bhagavatam This prema. fala sobre essas coisas. This prema. Adu Saddha, Tapu Mas Sadhu, como Sattva, obter esse prêmio? Ado, nothing Shraddha, is free. nada é de graça. Saranagati, Você tem que Sharanagati, rendição. Sem rendição, Shraddha não vai vir. E sem Shraddha você não pode se desenvolver. Sadhu Sangha, Bhajana Kriya, Rucha Shakti. Você pode pensar, muito bom, em um dia eu vou virar o Tam Bhagavata, vou para Goloka Vrindavana, vou virar uma serva de Matiradika. Você entende? Mas os Shastras dizem, se o Shastra sai dizendo, siga isso, isso, aquilo, você não vai ouvir. Então ele fala palavras muito doces. Como se tornar
saying they chant Vinayans. uma serva de Materádica, cante os santos nomes e seja feliz. Porque as pessoas estão infelizes nesse mundo ou não estão. Então, cante os santos nomes e seja feliz. Tá bom, cante os santos nomes e seja feliz e siga essa regra. Mas você tem que seguir essa regra ou não? Como ser feliz tem que seguir a regra. Então, eu vou falar a parte do exército aqui, que ele estava falando que quando os indianos começaram a ficar com raiva e começaram a reclamar contra os ingleses, que os ingleses estavam fazendo intriga e tomando tudo deles, os indianos quiseram atacar os ingleses, e os indianos tinham um exército muito maior que o dos ingleses, e tinham muito arco e flecha. Os ingleses tinham arma, mas os indianos tinham um exército muito maior e eles conheciam os caminhos. Os ingleses não conheciam nada. Só que os ingleses eram... E aí, quando os ingleses foram atacar, os indianos estavam escondidos em cima das árvores. Então, os ingleses chegaram e os indianos de longe dispararam muitas flechas e estavam acabando com os ingleses. E aí os ingleses ficaram muito preocupados, falando: o que é isso? De onde que eles estão vindo? E eles não conheciam nada ali da selva, dos caminhos, de nada. E aí os ingleses foram lá, só que tinha um comandante inglês que era muito esperto. Aí ele foi lá e viu que a árvore estava se mexendo. Ele falou: por que essa árvore está se mexendo? Aí ele viu que eles estavam em cima das árvores e que eles estavam se mexendo porque eles ficavam se coçando, porque eles bebiam água de diferentes locais, então eles ficavam com doença de pele. E aí os ingleses foram lá e falaram: que eu vou oferecer para eles pomada para doença de pele. E assim eles foram ganhando todo mundo. Aí ele estava falando que os homens de negócio, eles contam toda essa história para poder te oferecer alguma coisa. Eles não saem oferecendo assim a mercadoria do nada. É isso. Gora Premanande, Jai Jai Shila Gurudeva.